Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos lares, em nossos corações, nos fazendo em paz, nos dando forças para caminhar nos dias de hoje que estão tão tormentosos. Vamos então dar início à nossa reunião, pedindo a permissão a Deus, pedindo permissão a Joana d'Arc, mentor amado da nossa casa, que nos protege, nos ampara. E nós vamos hoje dar continuidade ao estudo do livro dos Espíritos, da questão 267. O Cláudio encerrou a questão 266 semana passada, então hoje a gente vai dar continuidade a partir da questão 267. Nós vamos ler, para iniciar nossa reunião, para ir encaminhando os nossos pensamentos, o livro Conduta Espírita, de Chico Xavier, de Valdo Vieira e André Luiz, tá? Livro Conduta Espírita, a lição 55. Como nós estamos falando no livro dos Espíritos da escolha das provas, então a gente escolheu a lição perante a enfermidade, tá? Conduta da pessoa espírita, do espírita, perante a enfermidade. Então, André Luiz diz assim: sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem medo, sem queixa ou revolta. Sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou lhe assediem a paz. Cada prova tem uma razão de ser. Então, André Luiz aí nos convidando, a termos equilíbrio, manter a nossa fé inalterada, a nossa confiança perante a enfermidade, Ainda é muito difícil para a maioria de nós. Com o necessário discernimento, abster-se do uso exagerado de medicamentos capazes de intoxicar a vida orgânica. Para o serviço de cura, todo medicamento exige dosagem. Então, o que acontece? Às vezes a gente está com algum sintoma, alguma situação, toma remédio, parece que é para dor. Toma aquele, toma esse, a gente não espera nem descobrir o que está sentindo e já se enche de remédio, E isso não é bom pra gente. Não é bom pra gente, A gente tem sempre que buscar uma orientação médica, para que o médico possa encaminhar na dosagem correta aquilo que a gente precisa. Desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Então, olha que interessante que André Luiz está falando, que a nossa mente, ela é criadora das situações de dor ou de alguma moléstia, seja ela espiritual ou física, mas também pode extinguir essa moléstia com a força do nosso pensamento, com o poder do nosso pensamento, com a nossa disciplina mental. Nós podemos, quando não muito, amenizar aquela situação e até nos curarmos através da mente, ajudando assim também o medicamento. Às vezes a gente toma um remédio, eu estou tomando esse remédio, mas eu tenho certeza que não vai adiantar nada, que não vai melhorar em nada. Então já está tomando remédio com uma quantidade de pessimismo, então fica difícil até para o remédio fazer efeito, Não pode ser assim. A gente precisa tomar o medicamento confiando de que ele vai fazer efeito, que ele vai dar certo, Ou então, quando aparece alguma situação, alguma dor, alguma coisa, eu acho que isso é uma doença sim, não é possível, vai me fazer mal, eu vou morrer. E a gente vai trabalhando a mente por cima do corpo e a gente vai prejudicando. Então, a nossa mente, ela tem tanto o poder de curar quanto de extinguir as doenças, é o que André Luiz está aqui explicando pra gente, Sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la com desassombro e com formação. A intensidade do sofrimento
varia segundo a confiança na lei divina. Bom, então aqui ele está pedindo para a gente, né, aceitar a dor e compreendê-la. É muito difícil. Talvez a gente consiga compreender um pouco, ou às vezes aceitar um pouco, né? Mas as duas coisas, e se manter firme e fiel, é muito, muito, muito difícil. Então, a gente precisa trabalhar isso em nós. Confiar, orar mais, entender que aquilo ali tem uma necessidade, que não está acontecendo porque a gente alheio à vontade de Deus. Não é assim, não é alheio à vontade de Deus. Está acontecendo porque tem uma razão de ser. E ele ainda termina aqui, né? O grau do sofrimento, a intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. Então, às vezes, quando a gente compreende que aquela situação que a gente está passando é importante para o nosso crescimento, muitas das vezes ela vai ter um peso menor do que teria, né? Aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena, não exigindo proteção e responsabilidade exclusiva dos médicos desencarnados. A eterna sabedoria tudo dispõe em nosso proveito. Então, se Deus colocou na Terra médicos para nos auxiliarem, a gente tem que procurar os médicos da Terra também, com certeza, né? Porque o médico da Terra vai me auxiliar no corpo físico, naquilo que o meu corpo físico necessita. Afirmar-se mentalmente em segurança, acima das enfermidades insidiosas que lhe possam assaltar o organismo, repelindo os pensamentos e as palavras de desespero ou cansaço, na fortaleza da sua fé. A gente precisa compreender isso, né? Que não adianta a gente ficar ali às voltas com sofrimento, eu não aguento, eu não posso, não dá. É difícil, mas a gente precisa lutar também contra esses pensamentos. A doença pertinaz leva à purificação mais profunda. Aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa. A enfermidade pode ser considerada como termômetro da nossa fé. Então, se a enfermidade vem e a gente enlouquece, desequilibra, é porque nós não estamos com a nossa fé em dia, né? Estamos ali vacilantes na nossa fé. Ainda tem uma passagem de Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi o que Jesus nos disse, né? Então, se nós estamos enfermos, com necessidades, né? A gente pode e deve rogar a Deus amparo, ajuda, proteção, para que a gente consiga passar por aquela situação sem se desequilibrar extremamente, né? O certo seria a gente passar com bastante equilíbrio, mas nós temos nossas dificuldades ainda, não é verdade? Então vamos então nesse momento fazer a nossa prece, rogar ao dono da nossa vida, ao nosso Pai maior, as bênçãos, a proteção, o amparo, rogar a presença de Jesus nesse momento, rogar a Joana d'Arc, nossa mentora amada, que esteja conosco nesses momentos de oração, agradecendo por tudo que Deus nos tem dado, por ter nos auxiliado nesses momentos de pandemia, porque nós continuamos a batalha, continuamos a luta, como dizia Paulo, mesmo com os joelhos desconjuntados, com tantas situações graves que cada um de nós passamos. Estamos aí tentando nos fortalecer para continuar na doutrina, para continuar nos estudos. Vamos então rogar a Deus, nosso Pai, que continue envolvendo esse nosso planeta azul maravilhoso. Rogar a Jesus que continue presente conosco, para que a gente não desanime, não desista daquilo que a gente vem tentando semear dentro de nós mesmos, que é a verdade, que é o amor, que é a paz, porque semeando em nós e germinando,
crescendo, essa semente de paz e de amor vai dar frutos para aqueles que estão à nossa volta. Então, que Jesus abençoe a nossa intenção de ser melhor, de modificarmos aquilo que há de errado conosco, os nossos defeitos, o nosso egoísmo e o nosso orgulho, que, como sabemos, escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso orgulho, é o que traz a chaga para a nossa humanidade, onde queremos ser melhores ou acreditamos ser melhores que os outros e assim vivemos fora da lei de caridade. E como nos ensina Kardec, fora da caridade não há salvação. Então te pedimos, Senhor, abençoe cada um de nós nesse momento, durante esse estudo, abençoe todas as águas que foram colocadas para a magnetização, abençoe cada irmão e seus lares, e seus familiares, seus amigos, que a tua luz, Senhor, se faça presente na nossa sombra, clareando tudo de escuridão que há dentro de nós. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos iniciar. A gente está falando, né, da vida espírita, ou seja, da nossa vida de espírito, a nossa vida no mundo espiritual. E ainda estamos falando sobre a escolha das provas. Lembrando que provas são as vicissitudes que a gente passa aqui na Terra. Os nossos problemas, né? Que são as provas e as expiações também. Mas aqui ele está falando especificamente, Kardec, né? Sobre as provas. Então vamos começar lendo a pergunta 267. O espírito pode proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Então ele está encarnado, então ele pode fazer essa escolha enquanto está encarnado? O desejo que o espírito alimenta pode influir na escolha que venha fazer, dependendo da intenção que o anime. Se dá, porém, que como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dissemos, possível lhe é fazê-la mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Principalmente nesse momento que o espírito tem liberdade, é na emancipação pelo sono, onde o espírito está emancipado do seu corpo físico. Então, nesse momento do sono, a gente encontra os nossos amores, os nossos amigos, às vezes os nossos inimigos, situações que nós passamos pela manhã, né? Elas podem nos voltar à noite. A questão do nosso sono, ela é muito importante. Por isso que a gente deve orar antes de dormir, para evitar, né, algum encontro com algum irmão desencarnado e aí termos pesadelos. A gente precisa tentar viver uma vida mais digna possível, mais voltada para o bem possível, para que quando a gente deite, não ter trazido conosco, no nosso psiquismo, ligado irmãos ainda inferiores, como nós também ainda somos. Então, se preparar durante o dia para morrer durante a noite, né? Porque é como se for, é a morte. Todo dia nós morremos, né? A gente deita para dormir e a gente morre, porque deixa o corpo físico e vai viver a vida de espírito. Então, o que tiver no nosso coração é o que a gente vai procurar. Se a gente quer estudar mais sobre o espiritismo, quer aprender, quer fazer o bem, quer visitar um amigo, o nosso pensamento está ligado nisso, é para lá que a gente vai. Mas se nós estamos ligados ao mal, a situações que não condizem com aquilo que a gente quer ser, nós vamos acabar sendo alimentando isso, a gente vai acabar sendo atraído para essas questões, tá bom? Então, durante aqui na Terra, o espírito pode lá, né, no momento que ele está emancipado pelo sono, conversar com seu protetor sobre as provas que ele vai passar ou está passando aqui na Terra. 267A. Não é de certo, como expiação ou como prova,
que muita gente deseja as grandezas e a riqueza? Será? Então, Kardec está perguntando, será que tem gente que pede a riqueza, a grandeza, o poder como prova? Será que pede como prova? Ou será que pede, não, deixa eu ser rico, que eu vou conseguir, dessa vez eu vou ficar tudo bem, eu vou lá para fazer aquilo que eu puder. Vou colocar para vocês aqui um vídeo do canal Amigos da Luz que fala sobre isso. Um cara que está vindo para a Terra para reencarnar como se estivesse em missão, né? Ele vai ser muito rico, ele vai ser mimado pelos pais, e ele está falando aquilo como se aquilo fosse uma grande dor. Assiste aí. Tu tá pra reencarnar, é isso mesmo, cara? É verdade? Pois é, vou sim. Pô, maneiro, cara, legal. Mas tu tá com essa cara, bicho? Não tá afim de voltar pra Terra, não? Não, tô sim. Eu preciso, mas é que eu vou passar por umas provas muito difíceis, sabe? Eu não sei se eu vou dar conta. Ah, saquei, brother. Pô, mas tem que ter disposição, Sérgio. Se mira em mim, cara. Por exemplo, eu tô pra pegar umas provas puxadas mesmo aí, umas coisas pesadas. E eu nem precisava, visto que eu sou até considerado, um espírito superior. Não sei, por algumas pessoas comentam, entendeu? Mas eu vou voltar, porque eu quero dar um turbo, dar uma fortalecida na minha encarnação, entendeu? Na minha evolução. Oh, legal. Mas que provas difíceis são essas aí que você vai ter que encarar? Se liga, eu já vou começar pegando muito pesado. Na minha infância, assim, eu já vou vir, pra você ver, eu já vou vir de uma família rica. Muito rica. Entendeu? Porque eu quero passar por essa experiência tétrica de ter muito dinheiro e, assim, já pequeno, ter todos os brinquedos, games da hora, computadores marrentos, daqueles mais poderosos, e assim, tendo que aturar todo ano, viagem pra Disney sempre, aquele Mickey, aquele Patônio, aquele inferno, aquele avião pra Orlando, horas de voo, eu vou ter que toda hora me levantar no avião pra não dar gangrena, não dar problema de joelho, bicho. Só Jesus me ajudando. Mas o que tem de pesado nisso? Ah, já sei, seus pais vão ser ricos, vão trabalhar muito, ser muito ocupado e não vão te dar atenção, né? Você vai ser sozinho, solitário, é isso? Não, Sérgio, é muito pior. Isso seria fácil. Na verdade, meus pais vão me amar muito. Vai ser excesso de amor que eu vou passar ali. O sofrimento de ser amado ao extremo. Isso pode irritar um pouco, o excesso do amor. Então eu vou seguindo com muita dificuldade, que minha vida vai sendo ladeira abaixo. Porque conforme eu for crescendo, eu vou ficando muito bonito. Mas não é bonito, pô, arrumadinho, é bonito mesmo. Coisa do Caio Castro me ver passando na rua, se jogar num bueiro de óleo, se escondendo, sair nunca mais. Inteligente. Eu vou ter essa necessidade de ter uma inteligência para lidar com minhas provas. Então, vai ser complicado conversar com seres humanos normais. Fora que eu vou saber vários idiomas também, eu vou ser polígono. Poliglota. Poliglota. E depois é que vem a paulada pior. Para eu aprender mesmo, com 17 anos, eu vou criar um site tipo Google e vou vender por 2 trilhões de dólares. Não bastasse a prova da riqueza, eu vou passar pelo suplício de ser milionário também. Com 17 anos. Mas, Daniel, olha... Peraí, Sérgio, não acabou não. Eu tô indo pra trabalhar, não é pra passear. A coisa só piora. Se não bastasse o desespero de ficar em uma das minhas ilhas naturais, lá sentado naquela piscina, quebrando a minha cabeça pra saber que país eu ainda não conheci no mundo ainda, que hotel de 5 estrelas que eu ainda não dormi, que carro que eu não tenho ainda, eu vou passar pelo desespero de poder comer o quanto eu quiser e não engordar 1 grama. Sabe, magro de ruim? Eu quero passar por essa aprovação, Sérgio. E com esse dinheiro todo, não vai ajudar os outros? Pô, claro que eu já tava pensando desde o início isso, que eu ia ajudar as pessoas também, porque é importante essa parte. Então eu vou fazer. Eu vou, sei lá, vou pegar uns 2 ou 3 desses países bem pobres mesmo, vou comprar. Sabe, aquele que tiver lá no final da lista do PIB? PIB. Que não tem PIB, não faz dinheiro. Vou comprar isso aí, vou bancar o país. Vou dar saúde pra todo mundo, vou dar comida pra todo mundo, tudo que a pessoa quiser de felicidade. Videogame, entendeu? Eu vou receber um prêmio Nobel por isso. Nobel. Mas eu não sei se eu vou aceitar também, que eu não gosto de aparecer, sabe? Eu carrego comigo já uma humildade, que já é assim, inerente ao meu estado evolutivo. Consigo me desligar disso? É horrível. É como diz aquele ditado: não saiba a vossa mão inglesa o que fora da caridade não há contramão. Eles vão querer me dar Oscar também, vão me dar uns 2 Oscars, que eu também vou fazer filme em Hollywood. Mas vou doar tudo. Vou doar pra aqueles países do Bibi, porque eles derretem, faz chapeado pra vender, melhorar o Bibi deles. Daniel... Sérgio, vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas eu tô querendo pegar pesado nessa encarnação agora. Então como é que eu vou alcançar aquela minha meta de ser um espírito puro até a próxima Copa? Tem que ter um esforço meu também, né? No pain, no gain, Sérgio. Força, foco e fé. Que bom que você tá aí querendo evoluir, mas, cara, eu posso te dar um conselho? Cuidado com o que você pede. O que você falou aí, beleza, riqueza, fama, essas coisas podem ser sim uma prova bem difícil de lidar. Tudo que é dado a gente na vida, Daniel, é um empréstimo. E um dia a gente vai ter que prestar conta disso tudo.
Quanto de bem a gente pode fazer para tanta gente aí com essas coisas todas boas? Dinheiro demais, fama, beleza, essas coisas podem se tornar armadilhas bem perigosas. Perigosas. Eu sei, é isso que eu quero. Por isso que eu pedi isso aí, cara. Você acha que era brincadeira? Eu quero é perigo, eu quero armadilha perigosa. Pegou uma armadilha perigosa, eu vou passar. Eu vou ser o Indiana Jones das provas e expiações. A bola da aprovação vem atrás de mim, eu vou correndo. Ok, boa sorte então. Tô indo. Acho que eu vou tirar o prêmio Nobel. Entenderam a situação? De que ele tá vindo para a Terra para como expiação, como uma provação, vai ser uma prova muito grande para ele ter dinheiro. É isso que Kardec pergunta. Então vamos lá, vamos para a resposta. Então perguntou, né? É como expiação que essas pessoas pedem isso? Indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhes as vicissitudes. Então, ele está pensando na parte material. O espírito está pensando na parte material. Aquele que pede isso, né? Assim, está pensando na parte material. Mas se o espírito estiver realmente voltado para o interesse do aprendizado, ele sabe que nessa questão vai ter vicissitudes. Ele vai ter que vencer a situação do orgulho, do egoísmo, da vaidade, porque muito poder pode comprar o que quer, todo mundo sempre ali aos seus pés, né? Porque a gente, quando vê pessoa rica, parece, né, que é a pessoa melhor do mundo. Ninguém tem coragem de falar as verdades, e aí é muito mais difícil para a pessoa. Bom, vamos para a pergunta, então, 268. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, o espírito tem que passar constantemente por provas. Então, até chegar à situação de perfeição, de espírito perfeito, porque nós, todas as pessoas que você pode imaginar, tanto aquela que você ama quanto aquela que você não gosta, tanto o criminoso quanto a pessoa boa, ela vai chegar ao estado de perfeição, de puro espírito. Então, para chegar lá, a gente tem que passar por provas constantemente. Vamos ver o que os espíritos vão responder. Sim, mas que não são como entendeis, pois que só considerais provas os problemas materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Então, prova para nós, espíritos de terceira ordem, que estamos no mundo de provas e expiações, provação é tudo que é dor. Tudo que é dor. Mas quando a gente se eleva um pouquinho, se a gente for ler lá como que funcionam os mundos regenerados, não é essa situação que a gente tem aqui, de tão grande dor. Ainda tem provação, mas não tão forte quanto as aqui da Terra. Então, a gente vai passar por provas, mas não vai ser sempre assim. Essa prova muito rude, muito dura, é enquanto a gente está muito rebelde, ainda convivendo no mundo de provas e expiações. Porque a gente ainda, às vezes, se compraz em fazer o outro sofrer. Se não for pela violência física, pelas palavras. Então, a gente precisa ainda sofrer essa dor para compreender que isso é ruim e não fazer isso com o outro. Então, vamos continuar. 269. Só para comentar um pouquinho mais aqui, que ele fala assim, ó. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Imagina como deve ser difícil para um espírito que nos ama, que já é um tanto elevado, que tem carinho por nós, ver a gente fazer as coisas erradas que a gente faz, insistir no erro. Então a gente às vezes pede ajuda, pede prece, pede oração, mas está sempre incorrendo no erro.
E aí a pessoa fala, meu Deus, não adianta pasto, não adianta água frutificada, porque essa pessoa continua ali naquele mesmo erro. Imagina o quanto deve ser difícil para eles. Também funciona como uma prova, porque é uma dificuldade muito grande a gente ver quem a gente ama sofrer e muitas das vezes não poder fazer nada, porque a escolha é nossa. Então agora sim vamos para 269. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Então ele escolheu uma coisa, mas ele acabou se enganando. Pode acontecer isso? Resposta. Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar uma vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Então, às vezes, a gente pode pedir uma coisa muito difícil e sucumbir, não aguentar. Então, por isso que a gente precisa ouvir os nossos protetores espirituais. Aí eles nos dizerem, olha, faz assim, faz assado, age assim, age assado. Não, por aí não é bom, não faz isso, né? Mas, como eu disse antes, às vezes nós somos rebeldes e escolhemos, às vezes, aquela vida ociosa, vivemos 30, 40, 80 anos sem evoluir em nada. E quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente acaba se arrependendo por ter escolhido isso, né? Vamos para 270. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma certa carreira, de preferência a outra? E aí os espíritos respondem, parece que vós mesmos podeis responder a esta pergunta, pois não é isso a consequência de tudo que acabamos de dizer sobre a escolha de provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Então, a aptidão que eu tenho para esta ou aquela situação é uma coisa que eu escolhi anteriormente, ou me foi imposta anteriormente. Então, é assim que funciona. Eu escolhi aquela situação, ou me foi imposta, eu venho com uma predisposição para aquela situação. 271. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais? Então, ele está lá na erraticidade, estudando as condições que vai progredir. Como que ele pensa conseguir progredir nascendo entre canibais? Então, o espírito elevado, que já estudou, que já compreendeu várias coisas, né? E aí os espíritos respondem, entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos de natureza dos canibais, ou ainda inferiores a estes, né? Então, é claro que se a gente já está numa certa elevação, a gente não vai nascer numa tribo onde a pessoa come a outra, de total barbárie, de total incompreensão das coisas que temos hoje, celular, eletricidade, por aí vai, né? Internet, porque a gente não vai aprender nada ali. Mas Kardec tem uma notinha. Sabemos que os nossos antropófagos, que é a pessoa que se alimenta, né, de outro ser humano que se alimenta de outro, não se acham no último degrau da escala espiritual, e que mundos há onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Há mundos onde a violência é muito grande. Bom, o nosso mundo, há poucos séculos atrás, era de bruteza muito grande. No tempo em que as pessoas eram escravizadas, olha o quanto de ignorância, de violência era feito, né? No tempo dos bárbaros, dos vikings, onde a pessoa entrava, dizimava uma cidade toda, nos tempos das guerras. Então, a gente há pouco tempo era também muito primitivo, muito agarrado à violência. Os espíritos que aí se encontram, que aí encarnam, são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como o progresso seria para os antropófagos terrenos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Para eles seria natural, né?
Não podem pôr mais alto suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso. O espírito só devagarzinho alcança a sua elevação. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie. E é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. Então não tem como o homem sair da barbárie, né, do primitivismo, para um homem de sociedade. Por isso das encarnações, é uma das justiças das encarnações. Conforme a gente vai caminhando, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo devagar, né? De outro modo, que seria desses bilhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação, se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Por que os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens? São situações que a gente precisa compreender. Não tem como a gente ter uma vida só e um nascer numa sociedade, às vezes rico, por mais que seja bom de coração, famoso, uma pessoa, né? E o outro lá numa tribo onde nem até a comunicação é difícil. Como que esse ser vai buscar a elevação? Então esse é um dos motivos das provas da encarnação. Esses seres que estão lá no mundo primitivo, né? No início da sua evolução, eles estão, exatamente isso como eu falei, no início do seu crescimento. São como crianças, né? No nosso mundo a criança não é assim, ela não compreende, ela nasce, ela não sabe falar, ela não sabe comer, precisa de auxílio para tudo. Então eles vão se desenvolvendo também, tá bom? Então vamos continuar aqui um pedacinho da notinha de Kardec. Não, terminamos, né? Por que Deus privaria? Porque Deus os privaria dos favores concedidos aos outros homens. Não é verdade? Que favores são esses, né? A gente tem o índio, né? O primitivo, ele precisa buscar o seu alimento, caçar, sofre as intempéries, chuva, sol, agressão da natureza. Nós estamos protegidos na nossa casa, né? Tomamos banho quente, água encanada, desenvolvimento, menos esforço material, mais desenvolvimento intelectual, leitura, livros, internet. Então não pode ser assim. Tem que ser igual para todos. Então, depois que eles chegarem num certo grau de desenvolvimento, eles vão adentrar a sociedade. E isso não é preconceito, isso é evolução. Porque um espírito que está no mundo superior ao nosso, no final do mundo de regeneração, que vê a gente se arrastar pela terra, ele olha e fala, puxa vida, o pessoal da terra ainda vai chegar como a gente, né? A gente volita, a gente tem facilidade de andar, a gente não tem mais guerra, não tem mais violência, a gente não se destrói um ao outro. O nosso desejo de todos no nosso planeta é amor, é a elevação. E aí, preconceito? Não é evolução. É aqueles de nós que está aqui na Terra encarnado e que se acha, que tem condições de estar no mundo de regeneração. Vamos lá, vamos amar o máximo que a gente conseguir, porque aí a gente vai sair do próprio expiações e vai alçar voos mais altos nesses mundos, porque a lei é de afinidade. Nós não estamos na Terra porque caímos aqui por engano. Nós estamos aqui porque temos inferioridade em nós e nos imantamos à Terra. A Terra, como o mundo para as expiações, é aquilo que cabe na nossa elevação. A gente faz a simbiose com a Terra, porque a Terra, eu tenho tudo aquilo que a Terra contém. Ainda tenho violência, ainda tenho maledicência, ainda tenho inclinação para o mal, todos nós. Somente os espíritos missionários é que estão aqui para nos auxiliar, que vêm trazer palavras de bom ânimo, que vêm trazer esses livros, os espíritos que vêm trazer as doutrinas que falam de amor. Mas a maioria de nós está preso aqui ainda pelos nossos erros.
né? Assim como a gente também prende esses nossos erros, os nossos pensamentos, os nossos atos e os nossos pensamentos prendem ao globo terrestre espíritos inferiores como nós. E que vão também, a gente faz uma simbiose mesmo. Eles se prendem à terra pelo nosso mau pensamento, que vai criando uma camada, um cobertor para eles se aquecerem, e um vai nutrindo o outro. Eles vão nutrindo o nosso pensamento também com os pensamentos deles, que ainda são inferiores. Então, só quando a gente quiser ser diferente, quando a gente quiser mudar o planeta por completo, a gente vai conseguir remover esses irmãos que vão ser levados para um outro local. E aí a Terra vai começar a evoluir, mas depende do encarnado também. Porque aqueles de nós que não quisermos mudar o nosso pensamento, nós vamos ser reconduzidos a outros planetas. Vamos ser convidados a nos retirarmos daqui. E nós seremos os novos exilados. Como houveram os exilados de Capela, que foram expulsos do seu planeta, nós seremos os exilados da Terra. Os exilados do sistema solar. Porque fomos rebeldes ao bem, à vontade de Deus. Fomos rebeldes à lei de Deus. E aí nós vamos voltar a conviver em planetas, muitas das vezes, onde há ainda a barbárie. Porque só os mansos herdarão a terra. Foi o que nos advertiu nosso Mestre Jesus, né? Então vamos mais uma questãozinha aqui. Vamos lá. Questão 272. Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Então, esses espíritos primitivos, de ainda grande barbárie, podem nascer, né? Civilizados somos nós, mas não somos civilizados na questão da violência, somos civilizados na questão, né, de sociedade, de termos aí um avanço, às vezes, tecnológico, científico, né? Que a parte moral a gente está ainda muito caidinho, né? Para um povo que há 2000 anos recebeu do próprio Cristo as bem-aventuranças, a gente está muito atrasado ainda. Então, pode nascer esses espíritos assim na sociedade, num local civilizado como o nosso, por exemplo? Pode. Alguns há que se extraviam, por quererem subir muito alto. Mas, nesse caso, ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Notinha de Kardec. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização, voltando para o meio dos canibais, não sofrendo uma degradação. Apenas voltam ao lugar que lhes é próprio e, com isso, talvez até ganhem. Então, eles podem ganhar uma certa evolução com isso. Isso é para chamar a nossa atenção sobre o mal que ainda existe na Terra. São essas circunstâncias que às vezes nos chocam. Crianças que cometem violências, adultos que passam do grau da violência e quando você vai ver o caso, eles eram violentos desde pequeno, para chamar a nossa atenção para o bem. Para a gente compreender, puxa, a vida está muito difícil, melhor a gente mudar, melhor a gente parar, né? A gente achou que a pandemia, né, ia transformar o nosso planeta, ia transformar cada um de nós, porque o planeta não tem como ser transformado. O planeta só pode ser transformado em questão geológica. Não tem como ser transformado em questão moral. Não tem como o mar se moralizar, não tem como o sol se moralizar, a chuva. Nós é que precisamos nos moralizar. Para o nosso planeta, nós, enquanto planeta, sermos moralizados. Então, isso é para chamar a nossa atenção, para que a gente veja que realmente o mal não é o caminho. Vamos agora para a nossa questão 273. Essa vai ser a última questão, para a gente não entrar no novo assunto, que vai ser as relações no além-túmulo, tá? Para a próxima pessoa que der o estudo, pegar um assunto já novinho, começando com um novo tópico, tá? Então, vamos para a nossa última questão, 273. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação
numa raça de selvagem? Resposta: ou seja, pode reencarnar, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus servos poderá, por sua vez, tornar-se servo e sofrer os maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Um que em certa época exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe impõe, se ele abusou do seu poder. Também, um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Então, o espírito superior, como eu falei, né, está reencarnado na Terra, desempenhando a sua missão para nos ajudar a evoluir, e outros podem ser compelidos a reencarnarem em mundos ainda de grande barbárie, para também compreender. Mas não pode ser uma coisa acima daquilo que ele já aprendeu. Vai ser de acordo com aquilo que ele tem dentro dele, como eu falei lá no começo, com a lei de afinidade. Tá bom? Então, fica essa lição para a gente compreender da escolha das provas. Fica uma lição para a gente compreender quando a gente está sofrendo, o que a gente escolheu. Mas também para a gente compreender que muitas das coisas, muitas das nossas provas de hoje em dia, elas não estão ligadas ao nosso passado. Muitas das vezes, elas estão ligadas ao nosso presente. A mágoas, a ódios, raiva, a dor pela perda de pessoas que nós amamos. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos agradecendo a Deus essa oportunidade que Ele nos deu de nós estarmos aqui. E, às vezes, eu acho que a gente nem tem muita compreensão da grandeza que esses encontros, que são esses encontros que nós temos com a doutrina espírita. Às vezes a gente não tem paciência para ouvir os estudos até o final, mesmo que não seja só esses, né, mas outros, com outras pessoas de grande cabedal de conhecimento da doutrina, porque a gente acha chato, acha cansativo, e isso é porque a gente não compreendeu realmente, às vezes, aquilo que a doutrina veio trazer para a gente, né? A nossa mudança como espírito imortal. Então vamos agradecendo a Deus porque nós estamos aqui essa noite, e também ficamos cansados, também ficamos às vezes desanimados, mas queremos pedir a Deus que nos dê força, né? E compreender esse momento, pedir a Jesus que nos envolva com o seu amor, não desista de nós, que a palavra dele, que ele veio à terra trazer, possa reverberar fortemente no nosso coração, acima de tudo aquilo que nos domina, de todo o mal em nós, né? Como falamos no início na prece, que a claridade do amor de Jesus clareia as trevas dentro de nós, que a gente possa exteriorizar o amor que o Cristo nos ensinou, que a gente possa ser luz para alguém, ser paz para alguém, nem que seja para os nossos bichinhos, para nossas plantas, e espalhar esse carinho que a gente vem tentando aprender, deixar Jesus falar através de nós. Quando tivermos uma coisa boa para dizer, que a gente diga, que a gente não guarde isso, que sejamos intuídos agora pelos nossos protetores espirituais a sermos melhores sempre. Pedir a Joana que envolva cada um de nós, a nossa casa, os nossos amores, os nossos corações. Pedir a Jesus que envolva os nossos irmãos que estão em sofrimento, nas ruas nesse momento, nos hospitais, nos orfanatos, as crianças, os idosos, os nossos jovens perdidos, acreditando que sexo desregrado, droga, que álcool, que isso é a beleza da vida, que isso é felicidade. Então, que o Senhor da vida envolva os nossos jovens, envolva os adultos que têm contato com esses jovens para poder orientá-los, para que eles não fiquem perdidos. Envolver nossos irmãos desencarnados nos umbrais, nas trevas, os nossos irmãos que deixaram a vida na terra através da porta dolorida do suicídio, que possam receber o amparo de Maria. Que Nossa Mãe Santíssima também envolva a cada irmão e irmã que tem o seu pensamento ligado à depressão e muitas vezes por isso tem o seu pensamento ligado ao desejo de tirar a vida do próprio corpo.
que eles não façam isso, que o nosso pensamento possa auxiliar os nossos irmãos, que os espíritos de luz, trabalhadores do Senhor, possam envolver esses irmãos, que a paz de Jesus possa envolver a todos nós e estar presente em nosso lar e que nós possamos manter a paz de Jesus em nosso lar. Meus irmãos, que todos tenhamos uma boa noite, que Jesus envolva cada um de vocês, bebam a sua água com confiança. Aqueles que se colocaram em tratamento, confiem em Deus, confiem em Jesus, porque isso, né, a palavra de Jesus, a confiança, é que faz a pedra, a rocha firme debaixo dos nossos pés, para que não venha as tormentas do mundo e nos derrubem, tá? Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos nós.